Deus dos mares, da terra, Deus eterno. É o Shaddai, Adonai. É Deus que manda e desmanda. Que está no controle de tudo. Que é ligado na terra, ligado no céu. Obrigado, meu Deus. Abençoa o teu servo, agradado do texto da noite. Usa ele, acorda a tua vontade. Fala conosco, nos manda maná do céu. Nós possamos sair cheio, bucho cheio da tua palavra espiritual. Possamos sair cheio, meu Pai, da tua palavra em nossas vidas. Assim abençoe e dá vitória à tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, né? Dá uma saudação aqui, né? Para a glória de Deus. É um culto de doutrina, né? Um culto de ensinamento, né? Hoje é doutrina, né? Para nos ensinar, nos repreender, né? Ver o que está certo, o que não está certo nós, né? Ver o que está faltando, né? Ver o que está faltando para encaixar, né, na nossa vida espiritual, né? Então, os irmãos, prestem atenção que eu queria falar sobre o joio e o trigo, né? O pessoal fala tanto, né? Então eu queria aprender com os irmãos hoje sobre a qualidade do joio. Será se nós andando como joio ou se estamos andando como trigo, né? Quando a gente começar a meditar aqui, nós vamos saber como é que nós estamos, né? Não é verdade? E Jesus, ele deixou esse exemplo, né? Deixou essa parábola, né? Deixou essa parábola. Abra sua Bíblia aí em Mateus, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, no capítulo 13 e no versículo 36. A explicação da parábola do joio. Pode ficar concentrados. Amém? Todos vão encontrar. Queria que os irmãos prestassem muito bem atenção, viu? É muito importante. Assim com vizinhança também. É para os vizinhos também. Amém? Glória a Deus. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele os seus discípulos disseram: explica-nos a palavra do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Vou repetir de novo, né? Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, né? Então, use o seu ouvido nessa noite para ouvir. Amém? Começar a administrar aqui a palavra, que os irmãos prestassem muito bem atenção, amém, irmão? Aleluia, glória a Deus, porque quando nós prestamos atenção à palavra de Deus, o rei da glória, ele se alegra, né? Aleluia, glória a Deus. Aqui essa palavra aqui, essa comparação que Jesus nos deixou aqui, falando sobre o trigo e falando sobre o joio, né? E o pastor aqui me convidou para trazer a doutrina. Eu fui dar uma olhada na biologia, né? Que estuda sobre as plantas, né? E o joio e o trigo vem das gramíneas, né? Que são as pequenas sementes, né? Os pequenos grãos.
E ali eu comecei a estudar sobre o joio, né, sobre o trigo, e para descobrir assim, trazer para o espiritual o que Jesus deixou esse exemplo para nós, né? O trigo, né? Nós sabemos que o trigo, ele cresce, né, com as pontas para o céu, né? O trigo, quando ele cresce, né, ele já cresce, né, com a cabeça erguida, né? O trigo ele já nasce erguido, né? E quando o joio e o trigo está lá no campo, que os dois ficam juntos, né? Dizem que quando vem aquele vento bem forte, diz que o trigo ele se encurva. Você pode prestar atenção. Quando vem aquele vendaval, aquele vento no campo, né, o trigo ele se encurva bem direitinho. É que nem aquelas plantações de arroz. Quando o vento vem, né, ele se inclina bem direitinho, ele se encurva. Mas o joio, né, porque o joio ele é diferente, ele é muito parecido com o trigo, né? Mas o joio, ele, até quando ele está crescendo, ele cresce todo desalinhado e espalhado, né? Todo espalhado. E quando o vento vem, o joio ele fica intacto, né? Porque as palhas dele são grossas, são duras. Então, para a gente começar aqui, né, quando aquele vento passa e se curva, né, que simboliza que aquele vento é o Espírito Santo, né? E aquele campo ali simboliza, né, o mundo, né, onde nós vivemos e combatendo no dia a dia, né, contra o mal. Então, quando aquele vento vem, que simboliza o Espírito Santo, né, então o joio tem reverência. Então, quem é trigo, não é o joio, não, quem é trigo, quem anda na presença de Deus e faz parte e se alimentou do pão da vida, né, quando o Espírito Santo vem até aquela pessoa, quando aquela pessoa começa a ouvir o Espírito Santo, ele tem reverência, né, ele se curva diante do Espírito Santo, porque ele sabe que o Espírito Santo é tudo na vida dele. O Espírito Santo é quem peleja por ele. O Espírito Santo é quem levanta ele quando ele está abatido, né? O Espírito Santo é quem vai abrir os olhos dele quando ele está ficando cego espiritualmente. Quando ele está ficando mudo espiritualmente, ficando morto espiritualmente, o Espírito Santo vem e resgata ali a audição dele. Quando ele está ali com a língua presa, ele não consegue falar, ele está mudo, aí o Espírito Santo vem e renova a dicção, né, daquela pessoa, e aquela pessoa ela se renova na presença de Deus. Mas o joio não, né? Quando a palavra de Deus vem, quando Deus vem se apresentar para aquela pessoa, né? Aquela pessoa ela fica intacta, né? Ela continua na ignorância, ela continua na soberba, né? Ela continua com os ouvidos tampados, com os olhos fechados. Ela continua com o seu lábio, né, travado para adorar a Deus, o seu coração, um coração de pedra, porque então é um joio, né? Então, para mim começar aqui, ó, porque o joio, irmão, ele se parece demais, ele aparenta, você colocar o joio, colocar o trigo do lado, ele é muito parecido um com o outro, né? Na Bíblia diz que o joio, ele é muito sorrateiro, né? Ele é muito sorrateiro. O que é a palavra sorrateiro? A palavra sorrateiro, né, simboliza disfarçado, aquela pessoa que anda disfarçado e que anda escondido daquilo que faz e que age às escondidas. Está dentro do joio, aquela pessoa que se parece ser crente, aquela que se parece ser um servo de Deus, aquela pessoa que se parece ser um discípulo, né? Então o joio ele fica ali no meio daquela plantação do trigo e ali ele está ali disfarçado, ali ele está se passando por trigo, mas não é trigo, ali ele está se passando ali pelo servo de Deus, mas não é servo de Deus, ele é servo do maligno. Então o joio ele está ali intrometido, ele está ali intrometido para o quê? Para andar às escondidas. E a Bíblia diz, né? Diz que o joio, quando for peneirado, quando o Jeová passar de agora de peneira ali, porque a peneira, irmão, o buraco da peneira é tão pequeno que a olho nu ninguém consegue ver o olho da peneira. Então, na hora que for peneirar, aí vai conhecer quem é o joio e quem é o trigo, porque só vai passar a peneira só se for semente do trigo. Agora, por quê? Porque o joio, irmão, ele tem uma substância tóxica tão terrível que ele impede do trigo crescer. Assim são aquelas pessoas que estão dentro da casa de Deus, que impede tu crescer e eu crescer.
São aquelas pessoas que se levantam através do teu ministério, aquela pessoa que se levanta com inveja da tua vida material, da tua vida espiritual. São aquelas pessoas que se levantam quando vê aquela paz, aquela harmonia no meio do teu casamento, no meio dos teus filhos. São aquelas pessoas que quando vê você ser uma pessoa próspera, uma pessoa abençoada, uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, tá entendendo? Aí aquela pessoa ali, ela se levanta, ela se incomoda, né? Ela está vendo o teu crescimento. E ela quer atrapalhar o teu crescimento. Certo? São aquelas pessoas que estão no meio, estão na casa do Senhor para quê? Para atrapalhar. Estão lá de intrometido. E outra coisa, e o trigo, os grãos de trigo, ele nasce de dentro para fora. Quando a semente do trigo começa a sair, ele começa a arrebentar as palhas. E ali ele nasce, ele sai lá de dentro do tronco, daquele talo, e ali ele sai de dentro para fora. Então, irmão, nós temos que dar os frutos de dentro para fora. Os frutos que Deus quer e que a humanidade quer para que haja uma sociedade diferente é que os nossos frutos, ele tem que começar a nascer de onde? De dentro para fora. Não é de fora para dentro, porque lá de fora só tem o quê? Só tem o que não presta. O mundo, ele só tem o quê? Só tem o que não presta. O mundo, ele só não oferece o quê? Só o que não presta. Mas nós, que se diz ser trigo, que se diz ser filho de Deus, né? O nosso fruto, ele tem que sair de dentro da alma. Uma alma transformada, uma alma renovada, curada e renovada através do poder de Deus. Mas, né? Só que o trigo é diferente. O trigo, o joio, ele é irritante, né? O joio, ele está lá, mas ele está se metendo nas coisas alheias, porque ele quer ser uma coisa que ele não é. Ele está lá no meio do trigo, mas ele não é trigo, ele é joio, é o filho da desobediência. São aqueles que são desobedientes, são aqueles que estão na casa de Deus, são aqueles que pregam a palavra de Deus, são aqueles que oram, são aqueles que vigiam, que dizem que estão vigiando, são aqueles que dizem que fazem obra missionária, que são missionários, que são líderes, que são pastores, mas na realidade não são lobos. Então, quer dizer, então estão lá de quê? Estão lá de intrometido, né? Então estão lá para ninguém, para mexer de quê? Nas coisas alheias. Eles estão envolvidos no meio de um povo que ele não faz parte. Como é que você se encontra nessa noite? Será que você está se quadrando como trigo? Será que você está dando uma conduta como trigo? Porque aquelas pessoas que se envolvem nas coisas alheias e envolvem-se aonde não é chamado, é joio. E o joio, ele está envolvido no meio do trigo lá no campo. Certo? E ali ele está se envolvendo e está entrando no meio de uma plantação onde ele não foi chamado. E tem pessoas que se metem dentro da casa de Deus aonde não é chamado, aonde o seu nariz não cabe. E ele se mete para quê? Para se aparecer, para que as pessoas olhem para ele, para que as pessoas vejam que ele está lá, que ele também faz parte. Mas ninguém olha para a pessoa que se mete naquilo que não é chamado e naquilo que não é dele. Ainda mais se metendo na vida dos outros. Porque quem se mete nas coisas alheias é aquele que se mete na vida dos outros. São aquelas pessoas que se intrometem na vida dos outros. E quando ele se intromete na vida dos outros e entra nas coisas alheias, ele impede o quê? Daquela pessoa crescer espiritualmente. Vai trazer o quê? Irritação. Vai trazer dissensão, vai trazer ira, vai trazer contenda. E na casa de Deus ninguém pode viver dessa maneira. Não é verdade, irmão? Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo que é joio? Estão entendendo? Então um joio, né? São aquele tipo de pessoa que ele é irritante, né? E ainda mais ele se mete nas coisas alheias, se envolve aonde não é chamado. Quando você vê um cristão dizendo que é cristão,
e ele se metendo onde não é chamado, né? Ainda por cima, né? Mexendo nas coisas alheias, ele não é trigo, não. Porque o trigo, irmão, foi onde foi feito o quê? O pão. O pão é um alimento que está em todas as mesas, não é verdade? Todas as mesas está o pão. O pão é bem recebido. E quem é o pão da vida? Quem é? Quem é o pão da vida? Não é Jesus de Nazaré? Diz que aquele que comer desse pão nunca mais terá fome, e aquele que beber desse sangue nunca mais terá sede. Mas se você se mete nas coisas alheias, né? Além de se meter nas coisas aí, outra coisa, o joio, ele só bebe de aparência. As obras deles não são as obras de justificações nem de santidade. Até as sementes deles são grossas, é diferente, é iracunda. Você sabe o que é uma pessoa iracunda? Você sabe o que é uma pessoa iracunda? Nós sabemos, sabe o que é uma pessoa iracunda? A irmã aqui sabe. Quem pode me responder o que é uma pessoa iracunda? É muito parecido, mas só que ela é iracunda, é grossa, iracunda. Sabe o que é uma pessoa iracunda? Uma pessoa iracunda, irmão, é uma pessoa atribulada. Então, se eu sou pastor, se eu sou um compastor, se eu sou um obreiro, se eu sou um missionário, se eu sou um membro, se eu for iracundo, eu sou joio. Sou uma pessoa irritante, uma pessoa atribulada, eu sou uma pessoa possessa, eu sou uma pessoa incomodada, irritante. Não, eu não sou filho de Deus. Sou filho do maligno. Quem diz que o joio é o filho de quem? É o filho de quem? Do maligno, não é verdade? Então me diz que as bolotas, né, que é aqueles carocinhos que nascem no meio do joio, diz que eles caem logo, né? Eles caem logo. Assim que ele começa a florescer, cai logo. Mas a Bíblia diz que o trigo não, diz que o trigo, a raiz dele é rasa, mas é fácil de colher. É aquelas pessoas que têm um coração raso, né, para receber a palavra de Deus, para colher a palavra de Deus. Essas pessoas que têm um coração sensível, que têm os corações assim bem rasinhos, que é fácil de semear ali a semente chamada palavra de Deus, é fácil de Deus colher, é fácil de dar fruto para o Senhor Jesus. É totalmente diferente. Mas é muito parecido, olha. Se você olhar uma foto, colocar o joio e colocar o trigo de lado, irmão, é parecido demais, é idêntico. E diz ainda, irmão, que a semente do joio, ela é totalmente diferente. Diz que quando ela começa a nascer, ela nasce por cima do trigo. Olha você como é prometida. Tem pessoas que quer crescer por cima do teu ministério. Tem pessoas que querem crescer em cima do ministério dos outros. Você está entendendo? Diz que o joio não cava para plantar ele, se joga eles em qualquer lugar, ele se espalha por cima da plantação do trigo. Então, quer dizer, são aquelas pessoas que estão dentro da igreja que querem crescer em cima do ministério dos outros, que querem crescer em cima do testemunho dos outros. São aquelas pessoas que querem crescer sem trabalhar, sem pagar o preço. Isso também é joio. É joio. Então tenha cuidado, viu, irmão? Não queira crescer em cima das costas dos outros. Mas cresça como trigo. Deixe seu coração hoje ficar bem rasinho hoje. Quando está raso, é bem facinho. Aleluia. Para que a palavra de Deus hoje seja plantada dentro do seu coração. Aí os frutos vão começar a sair. De fora, aqui de dentro para fora. Você não vai mais emprestar sua boca mais para Satanás. Você não vai mais emprestar mais a sua língua mais para Satanás. Quando os frutos vêm de dentro, você não vai mais emprestar sua boca mais para amaldiçoar ninguém, e nem para jogar praga. Porque quem é trigo não joga praga. Agora quem é joio joga praga. Aleluia. Quem é crente, irmão, não deseja ver a derrota dos outros, não. E quem deseja ver a derrota dos outros, e querer crescer em cima dos outros, e pedir para os outros crescer, é joio. O joio, irmão, quando ele é passado na fornalha, a massa dele não presta para nada.
Já o trigo não, quando ele é todo esmiuçado e pá pelo processo, ele serve para fazer bolo, ele serve para fazer pão, ele serve para fazer bolacha, fazer bulava, fazer tapioca, fazer farinha e vai. Assim você na carne de Deus. Você vai prestar para pregar, vai prestar para ser um missionário, vai prestar para ser um levita, para ser um pastor, para ser um diabo, para ser um presbítero, uma diaconisa. Você vai prestar, isso é trigo. Mas o joio, irmão, não presta para nada. Fala, Deus diz aqui que só para mim, só para ser lançado no fogo ardente. Nasce só para ser rogado dentro da fornalha, só para ver a fornalha. Que são os filhos do maligno. Vocês estão entendendo? Estão entendendo bem direitinho mesmo? Estou risado, não, mas é porque o negócio é estreito. Olha, que nem eu falei aqui, disse que quando ele cresce todo desordenado, desalinhado. O joio, quando ele começa a crescer no meio do trigo, é todo desalinhado, sem ordem e decência. Todo desalinhado, todo. Tem pessoas que estão na carne de Deus, se acham que está crescendo espiritualmente, mas é uma pessoa totalmente desalinhada na presença de Deus na palavra de Deus. É uma pessoa totalmente desalinhada, uma pessoa que está espalhada na presença de Deus. Então a gente tem que ter cuidado. Nós não podemos andar na presença do Senhor desalinhado, não. Andar de qualquer jeito, não. Andar de qualquer forma, não. Você tem um ser supremo, um pastor, chamado Jesus de Nazaré, que está vendo tudo que você está fazendo. Então tenha cuidado. Seja sensível. Para que você vá bem. Para que você faça parte da plantação e da lavoura de Cristo. Porque a Bíblia diz que nós somos uma lavoura. Nós somos uma lavoura e nós somos uma plantação. E se o lavrador não estiver voando, não estiver ali regando ali, aí aquela vareira vai apodrecer. Só vai dar frutos boas. Uma vez, irmão, eu estava conversando com o meu patrão. Esse patrão meu, dono de uma. Ele era dono de uma maçonaria, dono de fazia massa, fazia macarrão, carregar tudo. Eu falei para ele: não, meu filho, o joio não vale um centavo. O trigo até em dólar é vendido. Todo dia aumenta aquele dólar. Mas o joio, ele não serve de nada. Nada, nem as palhas dele servem para os animais comer. Tão ruim que é. Assim são aquelas pessoas que estão na carne de Deus. Glória a Deus. Tem um coração duro que não perdoa. É que eu falei no passado aqui, se faz de vítima, mas não se arrepende de jeito nenhum. Não sai do meio. É por isso que Jesus falou, vocês dormiram, vocês cochilaram, agora o bem e o mal vai até a consumação do século, até eu vir, para que eu arranque. O joio simboliza o mal e o trigo simboliza o espírito do bem. Então, nós vamos andar com esse tipo de gente até o final da nossa caminhada. Não vai ter pastor nenhum que consiga arrancar o joio dentro da igreja. Que está escrito aqui, vai ser até a consumação do século. Esse tipo de pessoas vão estar no nosso meio até a consumação do século. Então aprenda a entender quando aparecer um joio. Não se irrite, porque se você se irritar e for bater contra ele, você vai ficar igual a ele. Você já vai sair da presença do trigo para andar na presença do joio. Então isso que Deus está nos revelando aqui nessa noite é uma experiência de vida para nós não colocar entre nós ira de revolta de ódio, porque um joio aparecer no nosso meio, até no meio de uma congregação. Glória a Deus. Nós não vamos querer debater com ele com boca, difamar ele, querer falar mal dele, difamar o nome dele, querer acabar com a índole dele, parar de falar dele, porque nós começamos a falar do joio, nós estamos igual a ele, estamos se intrometendo na vida dele. Deus está falando comigo, com o povo não aqui. Temos que aprender a ficar calado e pedir para Deus resolver a causa. Deixar Deus mesmo arrancar. Não tem poder para arrancar nada não, irmão. Só o Espírito Santo de Deus. Deixa ele vir. Uma hora ele vai ser arrancado na fornalha de fogo. Porque por enquanto ele está dentro da fornalha do esquecimento. Fornalha da rebeldia.
da desunião, mas vai chegar uma hora Glória, glória. que ele vai entrar dentro da fornalha da cobrança do juiz de Deus. Aleluia, Jesus. Porque quando ele está sendo esquecido ali, ele está indo bem. Ele achando que está bem. Não está acontecendo nada, eu estou fazendo isso aqui. Eu já fui no canto, já derrubei um pastor, já acabei com um grupo de senhora, já acabei até com a denominação. Eu vou continuar fazendo. Eu vou continuar fazendo divisão. Mas vai chegar uma hora que ele vai pagar o preço. Aí tem, olha, irmão, que nós fazemos que nem Pedro, nós se irritamos, né? E queremos resolver com as nossas próprias mãos. Nunca faça isso. Porque se nós for querer resolver com as nossas próprias mãos, é para a nossa própria derrota. Porque nenhum homem na face da terra não sabe resolver nada, tanto espiritual como também fisicamente, se não for na presença de Deus. Se não for na presença de Deus. O trigo, irmão, ele facilita a sua colheita. Quando vem os frutos, é porque ele se espalha de dentro para fora, e ali aquelas pessoas já vê logo aqueles frutos ali logo ali, porque ele vai logo, ó, se espalhando, ele vai logo se abrindo. Ele não fica escondido, né, dentro dos talos, dentro das palhas que não joem. Mas assim que ele começa a florescer, ele já aparece logo, e todo mundo já olha logo. Ali é trigo, ali é bom. Ali serve para alguma coisa. Aquele ali vai servir para pregar. Aquele dali, ele vai servir para orar. Aquele dali é trigo, ele vai servir para louvar, ele vai servir. Porque você já está vendo os frutos dele de longe. De longe você vai ver logo ali a pacificação daquele homem, aquela mansidão, aquela paz interior daquela pessoa, vai ver de longe. Glória a Deus. Porque sai de dentro para fora. Já o joio não. Os joios são aquelas pessoas que querem mostrar os frutos só pela sua aparência. Bem vestido, fala bonito, conquista tua amizade, conquista o teu caráter, aí depois, olha, passa a refletir. Isso aqui é o joio. Tá só de aparência. E muitas das vezes, irmão, nós só conhecemos o joio trigo quando nós descascamos. Quando sai as cascas, aí que vem de semente, aí sabe quem é quem. Pessoas que só vivem de carne, só vivem de aparência. Então tem que ter cuidado. Tenha muito cuidado para que nós não andemos dessa maneira. Andar como joio. Então o joio é o quê? São aquelas pessoas que se metem naquilo que não é chamado, né? E para aquelas pessoas, né, que mexem naquilo que é alheio. Quantas pessoas hoje não estão mexendo nas coisas de Deus? Quantas pessoas hoje não estão mexendo na casa de Deus, nos bens materiais de Deus, nas ovelhas de Deus? É joio. Aí diz que é trigo. Ninguém está vendo os frutos. Bom, se mete no meio do trigo para se meter naquilo que não é dele. E às vezes até pregar uma palavra tão bonita, mas ele não faz parte daquela palavra. Porque ele está lá só de aparência. Prega bonito, louva bonito, se apresenta bonito, mas é joio. Só vê a formatura dele, a belezura dele, a formosura dele, mas por dentro a formosura dele é miserável. Assim é o joio. Então os irmãos entendem, que os joios são o quê? Os filhos da desobediência. Todos aqueles que são desobedientes na casa de Deus, que não é obediente a Deus, é joio, são filhos do maligno. E a Bíblia diz que já está preparado já. O seu lugar lá está preparado. Diz que é como um lago de enxofre ardente, fogo consumidor. Então a gente tem que ter muito cuidado, irmão, viu? Para que nós não andemos com esse comportamento. Aquela pessoa que anda se intrometendo na vida dos outros e mexe naquilo que é alheio. Aquelas pessoas que querem crescer em cima das costas dos outros, certo? Aquelas pessoas que impedem o seu irmão crescer, vê o seu irmão crescendo, né? Tanto espiritualmente como materialmente, aí impede. É joio. Não é trigo. Na hora que vai colher, você sabe que colheita é essa que Deus está dizendo aqui? É quando for colher, sabe o quê? O teu testemunho, o teu caráter. Aí vai ver quem é quem. Hoje tem pessoas, tem pai de família, às vezes tem mulher que diz que é boa mãe, que é bom pai,
Mas quando sai do trabalho, trai o marido. Quando não é a mulher que trai o marido, é o homem que trai a mulher. E em casa é trigo, é uma bênção. Mas quando está no meio da roça escarnecedora, só fala o que não presta, só pornografia, vê coisa que não deve, é joio. Dentro de casa parece ser um trigozinho, bem alvinho, porque o trigo é alvo. Quando ele desmiuçado, fica ali uma falhazinha bem alvinho, não é bem alvinho. Mas quando sai de casa a moeda dos filhos, aí começa a se envolver em conversa que não deve, se envolver em conversa que não deve, botar a mão em coisa que não deve, porque o que tem de crente, meu irmão, do olho grande, avarento, ganancioso, invejoso, vai não está no gibi. Eu conheço um povo que ele só fala em bênção. Aí, abençoado, não, irmão, eu sou abençoado por Deus. Me desculpa a ignorância, mas eu sou ignorante. Eu já sou abençoado por Deus. A minha maior bênção é ser abençoado pelo meu Pai Celestial. Mas tem que ter a bênção material, eu sei. Ela vai vir quando eu primeiramente receber a bênção do meu Pai Supremo.